Hoje nós recebemos aqui no estúdio do Jornal da Difusora o candidato do PCB, Franklin Costa, natural de Imperatriz. Ele tem 43 anos, é servidor público municipal e possui ensino médio completo. Franklin já foi candidato a vice-prefeito de Imperatriz em 2020. O candidato a vice-governador é o fotógrafo Zé JK, do mesmo partido. A sabatina será dividida em 2 blocos de 13 minutos, com o tempo valendo a partir de agora. Candidato, boa tarde, é um prazer tê-lo aqui. Eu queria que o senhor falasse inicialmente sobre o que motivou o senhor a lançar o seu nome para o governo do Estado. A gente sabe que é uma eleição, um processo complicado, difícil, principalmente com um partido, quando é um partido ainda pequeno, né, como o seu. O que motivou o senhor a lançar o seu nome? Boa tarde. Então, o que me motivou a lançar meu nome para governador do Estado é que nós, como comunistas, como humanistas, não aceitamos, em pleno século XXI, ter quase 60% dos maranhenses na situação de pobreza, de extrema pobreza e com problema de segurança alimentar, né? A precariedade dos serviços públicos, a saúde está ultra sucateada, a educação, o transporte e a moradia. Então, a situação das classes dos trabalhadores muito tempo por conta dessa política de retirada de direito adquirido dos trabalhadores. Então, o que motivou os comunistas aqui no Maranhão a lançar essa candidatura para concorrer ao governo do Estado foi essas condições precárias que a maioria do povo maranhense e brasileiro está passando. João Coutrinho, boa tarde. Boa tarde, Adalberto, boa tarde aos colegas, boa tarde ao candidato. O senhor falou em moradia e observa aqui no seu plano de governo, candidato, o senhor fala de confisco sem indenização dos imóveis ociosos nos grandes centros urbanos, né? Isso fala aqui ainda de uma reforma de construção de habitações populares para superar o déficit habitacional. Eu queria saber de que, quando se fala em confisco, a gente pensa logo, né? Que remete logo aí se vai tomar, se vai invadir. Como é que será essa questão da moradia e esse confisco fala do seu plano de governo? Um dos problemas do déficit habitacional é a questão da especulação imobiliária, né? Principalmente aqui na Grande São Luís, a gente vê aí na região litorânea, né? Então, o modelo de cidade é um modelo para os ultra ricos, né? Então, o povo pobre, os trabalhadores, cada vez mais vai sendo varrido para regiões distantes da cidade, né? É uma verdadeira faxina social. Então, a especulação imobiliária, né, essa questão de reserva de valor para os grandes empreendimentos, para os ultra ricos, para os milionários, vai fazendo que não tenha uma política urbana, democrática, porque a cidade deve ser para todos, não só para as elites, para os ricos. Então, a gente vai combater a especulação imobiliária e também a questão de imóveis aí que está sem nenhuma função social, de terrenos, né, na cidade, nas zonas rurais da cidade, para que a gente possa democratizar o acesso à cidade, né, porque a cidade tem que ser de todos e para todos, não só para uma elite que cada vez mais está ganhando dinheiro com a especulação imobiliária. Boa tarde, Ciro Mineiro. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde, candidato. Candidato, o senhor fala sobre essa questão da má distribuição de renda, né? E a gente sabe que o estado do Maranhão hoje ocupa um número muito significativo em relação à quantidade de pessoas pobres em nosso estado. Mais de 50% da população, especificamente 57% da população hoje no estado do Maranhão está pobre, está na pobreza. Eu queria saber que medidas, que propostas o senhor tem exatamente para melhorar esses índices, dar melhores condições de vida para todos os maranhenses. Então, nos últimos tempos, desde o golpe de 2016 para cá, o processo de retirada de direito dos trabalhadores vem se agudizando. Com a contra-reforma trabalhista, com a contra-reforma da Previdência, com o congelamento de gastos no social, na saúde, na educação, no transporte, na cultura, etc. Então, toda essa política de austeridade fiscal vem levando milhões de brasileiros e de maranhenses à situação de indigência, de fome, de pobreza. Então, a gente vai ter que
investir um Estado forte, investir no social, na produção, reestatizar o Banco do Estado, que foi privatizado, foi entregue a preço de banana para o grande capital, reestatizar a Companhia de Energia do Maranhão, que era a extinta SEMAR, né? Foi entregue também para o grande capital. Então, é um Estado forte para os trabalhadores e um Estado mínimo para o grande capital. Porque o grande capital chegou aqui no Maranhão através do agronegócio, dos grandes projetos industriais, saqueando o fundo público, através de subsídio fiscal, degradando o meio ambiente, destruindo, poluindo os mares, os recursos hídricos e os biomas. E a maioria dos maranhenses está aí na situação, sem acesso aos serviços básicos de saúde, as pessoas morrendo na fila do SUS por falta de exame e cirurgia. Então a gente vai combater este estado de coisa que está aqui no Maranhão. Candidato, eu queria perguntar ao senhor ainda naquilo que o Ciro perguntou, como é que o Senado, como é que um senador pode contribuir para mudar essa realidade daquelas e aplicar de fato algumas dessas propostas que o senhor fala? Em algum momento não há uma certa confusão, por exemplo, entre a função de um governador, daquele do executivo, com o legislativo, entre aquilo que o senhor defende como bandeira? Então o governo comunista vai ser um governo que vai ter a participação popular, né? É o governo do poder popular, que é os trabalhadores se organizando nos movimentos sociais, no sindicato, nos seus locais de trabalho e moradia, reivindicando suas necessidades mais imediatas, combatendo o parlamento para que seja aprovada leis em benefício da maioria, que são os trabalhadores, que produz toda a riqueza social. A riqueza ela é fruto do trabalho, ela não cai do céu. Então a riqueza é produzida pelo conjunto dos trabalhadores. Então toda essa riqueza que é produzida socialmente tem que vir de retorno aos trabalhadores, que pagam impostos, né? A carga tributária é muito desfavorável contra os trabalhadores. Então os trabalhadores têm que ter direitos. E nosso governo vai ser no sentido de universalizar direitos. Gisele, boa tarde. Boa tarde, candidato. Boa tarde, caros colegas e o pessoal que está em casa. Candidato Franklin, o seu discurso é muito bonito, eu devo admitir. Mas é utópico. O senhor poderia, por favor, me dar um exemplo de onde essas ideias suas já foram aplicadas aqui no Brasil, que possam ser replicadas no Maranhão? O senhor está falando de coisas que dependem, por exemplo, do legislativo, para que possam aprovar, para que possam fazer mudanças. O senhor está falando de mudanças profundas, não são mudanças superficiais, são coisas que dificilmente se alcançaria num governo de 4 anos. É um paradigma que precisa ser quebrado na sociedade, porque o senhor está falando de coisas utópicas. Eu queria saber do senhor onde é que isso já se aplicou e que o senhor pode replicar aqui no Maranhão. Então, o PCB, ele não é só um partido que participa de eleições, né? O PCB vai além das eleições, né? Ele não é um partido eleitoral. Nós participamos do processo eleitoral dessa democracia burguesa, né, que a gente chama de democracia restrita, que é a democracia para a minoria, né, que é os ultra ricos, os multimilionários, os bilionários, e uma ditadura para a maioria, né? A maioria do povo em serviço na informalidade, no trabalho precarizado, no trabalho uberizado, boa parte passando fome. Então isso é uma democracia restrita. Então o PCB, além de participar desse processo eleitoral burguês, denunciando esse estado de coisas, essas mazelas sociais, a gente também participa no dia a dia, nas greves, nos piquetes, né, na agitação e na propaganda, no movimento sindical, no movimento do sem terra, do sem teto. Todos esses movimentos sociais é o que chamamos de poder popular, né? Porque na sociedade já existe em germe o poder popular. Os trabalhadores na luta pela melhoria na condição de salário, de trabalho, na luta pela terra, na luta pela reforma agrária, na luta pela saúde pública de qualidade. Então já existe o poder popular em germe. Agora a gente vai lutar para elevar o nível de organização da classe dos trabalhadores e aí sim, numa etapa mais desenvolvida, né, do desenvolvimento da classe dos trabalhadores, a gente vai conseguir mudar essa correlação de força em favor da nossa classe. Diogo Trim. Ainda dentro do que o Gisele colocou, não é?
o senhor fala aqui também, no seu plano de governo, primeiro, de isenção de cobrança de imposto de renda aos trabalhadores que ganham até 5 salários. E, ao mesmo tempo, o senhor fala em congelamento de tarifas de eletricidade, saneamento e outros serviços essenciais. Se vai reduzir imposto, né? E congelar as tarifas, de que forma isso aconteceria? Ou seja, como o Estado conseguiria aí subsidiar tudo isso? Ou seja, além de não ter arrecadação por conta de imposto, aí o seu governo financiará, aí por exemplo, tarifa de energia elétrica, teria que conversar com a Equatorial, por exemplo. Como isso se daria no seu governo? Então, a carga tributária aqui no Brasil é muito injusta, né? A carga tributária sobre o consumo de produtos básicos é elevada, enquanto os ricos, os multimilionários, praticamente não pagam imposto. Eles têm subsídio fiscal, né? Subsídio em folha de pagamento, né? A gente vê aí na grande mídia, de vez em quando, dos telejornais propagando o subsídio para os grupos econômicos, né? Subsídio fiscal, redução de carga tributária, né? Um bilionário que tem uma lancha, um jet ski, ele não paga o IPVA. Né? Quer dizer, tem que taxar grandes fortunas, é mexer com os privilégios. Taxação de grandes fortunas, de heranças, né? de imposto, taxação dos lucros e dividendos, né? E voltando o Banco Central para o Estado, quebrar a autonomia do Banco Central, restatizando o Banco do Estado, e a extinta Semarc foi privatizada. Eu lembro que quando a empresa, eu era muito jovem, a empresa era pública, tinha 2, 3 talão na casa de um trabalhador que estava desempregado, a empresa de energia pública não cortava. Agora, com a empresa privada, se o trabalhador estiver desempregado, não tem dinheiro nem para comprar um gás, a companhia de energia chega lá, corta, e o povo pobre fica jogado à própria sorte. Então, o povo está com dificuldade até de comprar o gás de cozinha, a cesta básica, de pagar o aluguel, pegar um transporte público, e o Estado ainda massacra cada vez mais o povo pobre, né, através de impostos. Ciro Mineiro. Candidato, a minha pergunta, continuando, né, a sua linha de raciocínio, diante de tudo que o senhor tem dito aqui nessa sabatina, o senhor acha que o senhor conseguiria colocar tudo isso em prática em um curto espaço de tempo, sendo governador do estado do Maranhão? Então, a política é um processo, né? As coisas não vai... A gente assumindo o governo não vai fazer... revogar todos os pacotes de maldade assim num toque de mágica. É um processo. Aí a política é uma guerra, né? A luta de classe não é só sangue, né? A política de classe é um embate político, né? E a gente vai usar desse espaço da democracia burguesa para organizar a nossa classe, né? Para enfrentar o parlamento, enfrentar a burguesia, para que nossos direitos que estão sendo retirados, né, por conta dessas políticas de austeridade fiscal, né, a entrega do patrimônio nacional, estão entregando toda a nossa riqueza, todas as nossas empresas estratégicas para o grande capital, a Petrobras, a Eletrobras, né, os portos, os aeroportos, as rodovias. Eu preciso que o senhor continue o seu raciocínio daqui a pouco, que o tempo está esgotado em relação a esse bloco, mas o senhor pode continuar no próximo bloco a responder e vai ter oportunidade, claro, de responder a outras perguntas formuladas aqui pela bancada também. Nós continuamos já depois do intervalo com a nossa sabatina com os candidatos ao governo do estado, hoje recebendo aqui o candidato Franklin Costa do PCB. Sentiu só. 1h mais 48, de volta ao Jornal da Difusora em sua primeira edição, nesta sexta-feira, dando prosseguimento aqui à sabatina com os candidatos ao governo do estado. Estamos de volta depois do intervalo e seguimos a nossa sabatina com o candidato ao governo Franklin Costa do PCB. Nesse bloco, o candidato vai ter mais 3 minutos para responder às perguntas da bancada. Candidato, tempo contando a partir de agora, eu pergunto ao senhor o seguinte: para o eleitor, na rua, no contato direto com o eleitor, o que o senhor percebe? Essa discussão ideológica ela é extremamente importante e necessária, mas para o eleitor, ele ainda está ligado a essas questões ou para ele interessa muito mais o resultado prático de algumas ações para resolver o seu dia a dia e problemas mais concretos, digamos assim? Qual é a sua avaliação? Sim, é evidente que a situação que o país está passando, né, com aumento do índice de pobreza, né, no Brasil são
60% dos brasileiros estão na informalidade, né? E os 40% que estão na formalidade estão com salário congelado, né? E com essa questão da retirada de direitos, diminuiu os trabalhadores têm suas condições materiais suas condições materiais mais complicadas, né? Porque o custo de vida, a carestia, né? A carestia tem corroído o salário dos trabalhadores, sobretudo os trabalhadores mais pobres, né? As pessoas estão com dificuldade até de comprar o gás de cozinha, né? Por conta que essa política neoliberal, né, de austeridade fiscal, de retirada de direito dos trabalhadores, tem saqueado o fundo público, né? Tem retirado cada vez mais dinheiro do fundo público, e com isso tem levado milhões de pessoas à extrema pobreza, né? A fome, o desemprego. Então, um dos problemas mais candentes hoje no Maranhão e no Brasil é a fome e o desemprego, né? E o sucateamento do serviço público. Então, claro que a gente se preocupa com as necessidades mais imediatas da população, né? Como saúde, educação, transporte, moradia e etc. Mas também a gente faz um trabalho de propaganda, né? Porque o Marx já dizia, né, que a ideologia, quando ela se apodera das massas, ela se torna uma poderosa força material. Então a gente, através desse trabalho de agitação e propaganda, para elevar a consciência de classe, para elevar a consciência das classes trabalhadoras, para lutar pelas nossas necessidades mais imediatas e também uma pauta mais geral, que é o poder popular e o socialismo, porque entendemos que o capitalismo não tem mais futuro para a humanidade. O capitalismo só está promovendo guerra, fome, desemprego, carestia. Quer dizer, o sistema está aprofundando a barbárie, porque quanto mais o capitalismo entra em crise, a burguesia tenta descarregar todo o fardo da crise nas costas dos trabalhadores. Então, nossa pauta central no pleito é o poder popular. Gisele. Candidato, eu gostaria muito de lhe questionar ainda a respeito dessa questão pragmática da política versus a questão ideológica, e gostaria que o senhor interpretasse isso de maneira muito respeitosa da minha parte, porque eu entendo que cabe sim esse tipo de discussão na política, necessário, aliás, que haja pluralidade de discursos, de vozes. Respeito muito aquilo que o senhor tem pregado, mas eu gostaria de saber o seguinte do senhor. Vamos lá. Eu já falei que esse discurso, ele, apesar de utópico, é necessário. Entretanto, eu fico me questionando o seguinte. Vamos fazer um exercício aqui, nós dois. Imaginemos que o senhor consiga ser eleito. Pronto. O Franklin é o governador do Maranhão a partir de 2023. E eu vejo que o senhor acaba confundindo algumas questões que elas são, por exemplo, de responsabilidade federal e não estadual. O senhor falou a respeito de questão de, por exemplo, tarifa de energia, a respeito de questão de impostos, que elas são alcançadas em determinado nível, não pelo Estado. O governador não tem o que fazer a respeito disso. O que tem que fazer, mas tudo bem, isso está dentro do discurso, e entendo que o momento da eleição, o momento da campanha, é o momento de se colocar esse tipo de coisa para que as pessoas saibam. Mas aí vamos lá, fugindo desse discurso, que é mais amplo, vamos trazer para cá, para a prática. Franklin eleito governador 2023. Como é que o senhor vai começar a governar, sabendo que dentro do legislativo o senhor não vai ter um legislativo alinhado a essas questões que são consideradas radicais? O que o senhor vai fazer? Eleito, pronto. O senhor é o governador, 2023, 1º de janeiro. Como é que é o governador Franklin? Quais são as primeiras atitudes? O que o senhor vai fazer? Então, a política que o PCB propaga na questão da necessidade mais imediata da nossa classe, como da questão da propaganda, ela não é utópica porque nossa linha ideológica é baseada na ciência, né? Que é a ciência do proletariado.
O marxismo é a ciência do trabalhador. Então a gente entende que nós vivemos numa sociedade de classe, né? Então há uma guerra de classe, há uma luta de classe. E a nossa classe trabalhadora, que é a maioria, que produz toda a riqueza, que é produtora de toda a riqueza socialmente produzida, porque quem produz a riqueza é o trabalho. Não é o empresário que produz a riqueza. O empresário ele só expropria a riqueza que é socialmente produzida para si, né? Tá, mas como é que vai ser o governador Franklin, a partir de 1º de janeiro? Como é que vai começar a colocar isso em prática? Eu tô querendo que o senhor se eleja. Vamos colocar isso em prática a partir de 1º de janeiro. Como é que vai ser isso? Então, através da construção do poder popular, vai ser o governo do poder popular. Os trabalhadores participando do governo, através dos conselhos populares, do comitê populares, para a gente enfrentar o parlamento burguês, para que sejam aprovadas leis em favor da nossa classe. Leis que beneficiam os trabalhadores na questão da saúde, do emprego, da renda, da reforma agrária, né, da reforma urbana. Quer dizer, um conjunto de projetos que na prática pode melhorar as condições de vida da nossa classe. João Coutrinho. Candidato, ainda em relação a alguns temas que foram debatidos aqui, já falou aqui de vários, mas eu coloco aqui a questão do emprego, que é muito importante, né? A gente debater isso no Maranhão, porque não só no Maranhão como no Brasil, mas é uma necessidade que urge. Muita gente hoje está desempregada, quer saber, está em casa, quer saber do que pode ser feito, né, para ajudá-la, para que um governador como, né, o poder público possa aí estimular, fomentar a geração de empregos. O que o senhor pensa em relação a isso, não é? Essa questão muito importante. E também só em relação à questão de carga horária, já que o senhor fala também em redução de carga horária para 30 horas semanais. Então eu queria saber como é que vai ser isso, né? Geração de emprego atrelada a essa questão de redução de jornada de trabalho. Então a redução da carga horária de trabalho de 44 horas para 30 horas semanais sem redução de salário vai contribuir muito para gerar mais emprego e melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, porque os trabalhadores, principalmente a juventude, né? A juventude que precisa estudar, né? Que está no ensino superior, vai ter 6 horas para trabalhar e o restante do período para estudar. Aquela pessoa que não está mais na escola, que não está mais na universidade, vai ter tempo para o lazer, para a cultura, para o esporte, para exercer uma atividade física. Então, a redução da carga horária de 44 para 30 horas vai melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, vai gerar mais emprego, porque os trabalhadores não podem só viver do trabalho, né? Eles também precisam de cuidar do espírito, da alma e do físico, né? Então, é fundamental a redução da carga horária. E através da recriação do Banco do Estado, a gente vai poder investir em projetos estruturantes, em projetos de longo prazo, em infraestrutura, construção de casas populares, né? Investimento na agricultura familiar. Então é fundamental um Banco do Estado, porque um banco é que vai ajudar no desenvolvimento, né, social e econômico do Estado. Então, sem um banco, o Estado não tem como se desenvolver economicamente. Candidato, eu queria que o senhor falasse sobre a classe, o senhor fala da questão da classe trabalhadora e assim, por que o trabalhador até agora não tem compreendido esse discurso do partido, abraçado isso, já que a gente tem no Congresso Nacional, né, o partido não tem representação no Congresso, né? E por que isso acontece? Assim, qual é a dificuldade para que o operariado, por exemplo, se aproprie desse discurso, entenda que essa bandeira levantada pelo partido é algo que vai beneficiar o próprio trabalhador e se transforme isso num resultado efetivo na prática, no voto, realmente, que é a forma encontrada da representação, da democracia representativa que temos aqui no nosso país, candidato? Então, a burguesia, ela consegue reprimir a classe trabalhadora não só pela força, não só através de seus órgãos de repressão, que é a polícia e o judiciário. Eles usam dos instrumentos ideológicos, né? O Estado, né? Da superestrutura ideológica da burguesia, que é o meio de comunicação de massa, os jornais, o rádio, o Estado, né? Então,
a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante, né? Então a gente tem que fazer esse trabalho de agitação e propaganda para fazer uma oposição ao bloco conservador burguês, né? Porque o Marx já disse que quando a ideologia se apodera das massas, ela se torna uma poderosa força material, né? Então nós temos que mudar essa correlação de forças, né, tanto do campo ideológico como material, para que possamos ganhar coração e mentes da massa trabalhadora para o nosso lado, que é o lado dos trabalhadores, não o lado da burguesia. O senhor tem um tempo agora que resta aí, cerca de 2 minutos, para as suas considerações finais, candidatos, aqui nessa sabatina. Fique à vontade. Então, nós temos nossa candidata à presidência da República, a camarada Sofia Manzano, e o sindicalista Antônio Alves, vice. Então o PCB, nos seus 10 programas, uns programas com 10 tópicos, né, com 10 eixos fundamentais, nós temos propostas viáveis, reais, para tirar o Brasil e o Maranhão da fome, do desemprego, da carestia e da precariedade do serviço público. Nossa principal tarefa no pleito é organizar e elevar a consciência de classe, da nossa classe, que é a classe dos trabalhadores, na luta pela construção do poder popular rumo ao socialismo. No dia 2 de outubro, não se esqueça de votar Sofia Manzano, Franklin Costa, governador, PCB 21, pelo poder popular rumo ao socialismo. O senhor tem mais 40 segundos. Pode usar o tempo que resta para encerrar aqui essa Vai ser um governo que vai ter conexão direta com a classe trabalhadora. Não vai ser um governo das elites, porque a gente não faz pacto com as elites. Nosso pacto é com os trabalhadores, porque o casamento da classe trabalhadora com as elites não vai para frente. Então nós somos contra a política de conciliação de classe que leva o nosso povo para o abismo. E nossa política não é levar o povo para o abismo, e sim para a luz, para a ciência do proletariado. Obrigado, candidato, pela sua presença aqui na sabatina do Jornal da Difusora em sua primeira edição.